Episódio 4. O Guardião do Tempo Esquecido. A chegada do mistério. O céu estava pintado em tons de laranja e violeta, e as sombras das montanhas se estendiam como gigantes adormecidos. Luna, Lia e Caio caminhavam lado a lado por uma trilha coberta de folhas secas, ainda maravilhados com tudo o que haviam vivido no livro das histórias perdidas. O ar da tarde parecia mais denso, carregado de significados invisíveis, como se o próprio mundo os estivesse observando. Luna, apertando a mochila contra o peito. Vocês não sentiram? Desde que deixamos a biblioteca mágica, o tempo parece estranho, como se os minutos não corressem direito. Lia, arqueando a sobrancelha, intrigada. Agora que você falou, eu percebi. O sol demorou a se pôr, mas ao mesmo tempo parece que caminhamos por horas. Caio, tentando disfarçar o nervosismo com humor. Vai ver, a gente só perdeu a noção da hora. Ou talvez o tempo esteja de mal da gente. Todos riram, mas a risada morreu rápido quando um som ecoou pela floresta. Um tic-tac metálico, lento, mas constante. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como se o coração da terra tivesse se transformado em um gigantesco relógio. Uma névoa azulada surgiu entre as árvores, e o vento soprou com mais força, levantando folhas que dançavam em círculos no ar. O relógio partido. Guiados pelo som, eles chegaram a uma clareira esquecida, onde repousava um relógio de sol enorme, quebrado ao meio, coberto de musgo. A pedra estava fria, mas emanava uma energia que parecia pulsar como sangue. Lia, encantada. É como se fosse um pedaço de tempo congelado aqui. Caio, tocando a fenda do relógio. Ou um portão para alguma coisa. De repente, a terra tremeu. Fissuras se abriram ao redor e o centro do relógio afundou, revelando uma escada em espiral que descia para as profundezas. A luz era fraca, mas cristais presos às paredes começavam a brilhar sozinhos, emitindo um tom azul dourado, como se imitassem o nascer e o pôr do sol. Os três trocaram olhares. Não precisavam dizer nada. Já estavam acostumados a seguir o chamado da aventura. O Salão das Engrenagens. Ao descerem, encontraram um salão gigantesco. O teto era tão alto que desaparecia na escuridão, e engrenagens colossais giravam lentamente, emitindo rangidos que soavam como gemidos de titãs. No centro, flutuava um relógio de bolso gigante, com os ponteiros quebrados e parados, suspenso no ar por correntes de luz dourada. E então, uma voz grave preencheu o espaço. Voz misteriosa. O tempo não deveria ser perturbado, mas vocês o despertaram. Das sombras, surgiu uma figura imponente, um homem alto, com a barba feita de poeira dourada que flutuava no ar, e olhos que mostravam ao mesmo tempo o nascer e o pôr do sol. Seu manto era feito de páginas de calendários antigos, rasgados e costurados com fios prateados. Guardião. Eu sou o guardião do tempo esquecido, e agora que vocês chegaram até aqui, devem ouvir a verdade. O pedido do guardião. As crianças se encolheram, mas Luna deu um passo à frente. Luna. Não viemos para causar problemas, só seguimos o som. O guardião suspirou, e engrenagens ao redor pararam por um instante. Guardião. O tempo está quebrado. Há séculos, criaturas da pressa e do atraso roubaram 3 fragmentos da essência do tempo. Sem eles, passado, presente e futuro não podem existir em harmonia. Se nada for feito, o mundo mergulhará no caos. Lia, com os olhos brilhando de curiosidade. E o que podemos fazer? Guardião. Recuperar os fragmentos. Mas o caminho é perigoso. Cada fragmento guarda uma lição, e só a coragem, a sabedoria e a amizade verdadeira podem superá-los. Ele ergueu a mão e 3 ampulhetas mágicas apareceram, flutuando diante das crianças. Cada uma brilhava com uma cor diferente, dourado para Luna, prateado para Lia e rubi para Caio. Guardião. Quando a areia destas ampulhetas se esgotar, terão falhado. Mas se conseguirem enchê-las de novo com os fragmentos, o tempo voltará a fluir. Primeira provação. O reino da pressa. O primeiro portal se abriu diante deles, um arco de luz rodopiante. Ao atravessá-lo, os 3 foram lançados em um lugar onde tudo acontecia depressa demais. As árvores cresciam em segundos, floresciam e murchavam antes mesmo que pudessem ser admiradas. Os rios corriam tão velozes que se tornavam borrões prateados. E o céu mudava do dia para a noite em questão de minutos. Criaturas feitas de vento corriam sem parar, rindo em vozes apressadas, esbarrando neles sem pedir desculpas. Uma pequena figura surgiu em meio ao turbilhão. Uma menina de cabelos feitos de fumaça, correndo em círculos. Menina da pressa. Não parem. Corram.
Corram sempre. Nunca parem, ou o tempo vai engolir vocês. Caio, confuso. Mas se corrermos sem parar, nunca vamos alcançar nada. Luna observou atentamente. Percebeu que o fragmento estava suspenso no ar, preso no topo de uma árvore que nascia e morria sem descanso. Luna. Talvez o segredo não seja correr. Talvez seja parar. Eles se sentaram no chão, fecharam os olhos e respiraram fundo. O mundo parecia tentar arrastá-los para a pressa, mas quanto mais quietos ficavam, mais a velocidade ao redor diminuía. Até que, finalmente, tudo parou. O fragmento brilhou diante deles e caiu suavemente em suas mãos. A ampulheta de Luna se encheu de areia dourada. Segunda provação. O Vale do Atraso. No segundo portal, o cenário era o oposto. Tudo estava parado demais. Árvores imóveis, rios congelados em pleno movimento, gotas de chuva suspensas como pequenos cristais. O silêncio era tão profundo que até os próprios passos ecoavam devagar. Um velho apareceu, sentado em uma cadeira de pedra. Sua barba era tão longa que parecia feita de teias de aranha. Velho do atraso, bocejando. Vocês chegaram? Talvez seja a hora, ou talvez não. Quem sabe? Caio, impaciente. Isso é enlouquecedor! Nada se mexe! Ele correu até o fragmento, preso no centro de uma fonte imóvel, e tentou puxá-lo. Nada aconteceu. Tentou de novo, com mais força, mas parecia colado ao tempo congelado. O velho sorriu. Velho, quem tem pressa nunca encontra a hora certa. Caio parou, respirou fundo e lembrou-se do que havia aprendido antes, que às vezes era preciso esperar. Fechou os olhos, acalmou o coração e apenas permaneceu presente. Então, lentamente, o fragmento se soltou e voou até suas mãos. A ampulheta de Caio se encheu de areia rubi. Terceira provação. O espelho do presente. O último portal era o mais estranho. Eles entraram em uma sala infinita, onde só havia um enorme espelho no centro. O vidro refletia não apenas suas imagens, mas também seus desejos mais profundos. Luna se viu explorando o espaço, navegando entre estrelas. Lia se viu em uma biblioteca interminável, com todos os segredos do mundo em suas mãos. Caio se viu como um herói corajoso, sendo aplaudido por reinos inteiros. Uma voz ecoou do espelho. Espelho, o futuro é tentador. O passado chama, mas só quem aceita o agora pode viver de verdade. Luna, Lia e Caio se deram as mãos, todos juntos. O presente é o que temos de mais valioso. A imagem do futuro se despedaçou como vidro quebrado, e o fragmento final brilhou diante deles. A ampulheta de Lia se encheu de areia prateada. O guardião e a lição final. De volta ao salão das engrenagens, entregaram os 3 fragmentos ao guardião. Ele os colocou dentro do grande relógio, que se iluminou com uma luz dourada. As engrenagens começaram a girar em perfeita harmonia, e o tic-tac suave do tempo ecoou em toda a caverna. Guardião, sorrindo. Vocês provaram que entendem a lição. O tempo não é para ser corrido demais, nem parado demais. É para ser vivido. O agora é o maior tesouro. As ampulhetas desapareceram, mas uma poeira dourada ficou em suas mãos. Caio, brincando. Acho que o tempo nos deu tempo de presente. Eles riram, e quando subiram de volta à superfície, o céu noturno estava repleto de estrelas mais vivas do que nunca. E assim, Luna, Lia e Caio aprenderam que o tempo é precioso. Não adianta correr nem esperar demais. A vida só acontece no agora. E quando entendemos isso, até o tempo se torna nosso amigo.